Querido Padre Renato, amada igreja, amada família, hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. E o que significa Epifania? Epifania significa manifestação. Manifestação do Senhor. É quando Deus se manifesta ao seu povo. E nós podemos pegar na primeira leitura e perceber que a manifestação de Deus veio acontecendo ao longo da história. Desde o Antigo Testamento, desde o povo escolhido de Deus, Israel, a manifestação de Deus já vinha acontecendo. Mas nós temos a plenitude da manifestação. Quem é a plenitude da manifestação? Jesus Cristo. Ele é a plenitude, a perfeição da manifestação de Deus. Isto é, o próprio Deus. No início dos tempos, quando Deus escolheu o seu povo, Ele começou a se revelar. E Ele foi se mostrando, Deus foi se manifestando. Ele apareceu para Moisés na sarça ardente, Ele abriu o mar, Ele andava à noite como um turbilhão de fogo ao lado do povo, e durante o dia era como uma brisa, uma nuvem para protegê-los do sol. Tudo isso são epifanias do Senhor. Mas a manifestação mais perfeita de Deus é o próprio Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas a beleza da manifestação de Deus é que desde o Antigo Testamento Deus nos mostrava que a salvação era para todos. Deus precisava ter um povo para começar a construir com esse povo uma história de amor. Deus precisava dar o pontapé inicial. Por isso Deus elege um povo, e esse povo é o povo de Israel. Mas Deus não tinha aquele povo somente, Deus sabia que não era só para eles a salvação. Então Deus começa a se manifestar, até que nós vamos entender, desde a primeira leitura até a segunda leitura, que diz: os povos pagãos todos são colocados na mesma promessa, todos são os mesmos herdeiros, e nós somos esse povo. Nós não somos judeus. Talvez tenha algum judeu sentado aqui, judeu de ventre, não de religião, mas talvez nós tenhamos descendentes de judeus. Mas eu não sou, e eu acredito que a maioria aqui não é judeu nem descendente de judeu. Então nós fazemos parte deste povo que não fazia parte do povo eleito, mas que Deus quis se manifestar, que Deus quis se apresentar e que Deus quis remir. Eu quero partilhar com vocês um pouquinho nesta imagem aqui do presépio. Esta imagem do presépio nos diz tudo. Já no presépio, já na manjedoura, o menino Deus dizia assim: eu sou para todo mundo, eu não sou só para os judeus. Vamos ver quantos eram os magos. 3, a tradição quem diz. Na Bíblia não diz. Foi isso que eu li agora? Não, mas que bom, a tradição nos diz que eram 3 magos. Alguém lembra os nomes? Gaspar, Baltazar e Melquior. Quem falou que era esse o nome deles? A tradição também, não está na Bíblia. Mas diácono, o senhor está dizendo que é mentira, então não eram 3 magos e estes não eram os nomes dele? Não, querido, aqui não quer dizer mentira ou não mentira. Aqui quer dizer que a tradição se utiliza desta imagem para nos mostrar que a manifestação de Deus é para todo mundo, para você e para mim, não só para os judeus. 3 reis magos. Olha que interessante. Quais eram os continentes conhecidos no tempo do Senhor Jesus? 3: Europa, Ásia e África. Diácono, é por isso que um rei mago é moreninho? É, porque ele veio da África. E por isso que o outro é branquinho? É, porque ele é europeu. E o outro é meio amarelo? É, porque ele é asiático. E o povo da Ásia é amarelo. Não é amarelo de preconceito, é a raça amarela. Entende? E olha que beleza, no presépio está o mundo inteiro. Porque o mundo, se fosse hoje, se Jesus tivesse nascido hoje, aí ia ter
meio índio da América, não é verdade? Ia ter mais outro lá da Oceania, mas eram 3. Então, com os 3 magos, o que está dizendo os 3 reis magos aqui? A plenitude do povo. Todo o mundo conhecido veio adorar o menino Deus, que se manifesta, epifania. O presépio é uma epifania, é a manifestação de Deus. Continuemos. No presépio, e eu não me alongo, fiquem tranquilos. No presépio, os reis magos reconhecem o próprio Deus. É incrível. Homens que não conheciam Deus, o Deus cristão, homens que viviam outros tipos de culto, porque eles eram magos, viviam outros tipos de crença, eles se aproximam e diz, o que nos diz o Evangelho? Ajoelham e o adoram. Oferecem 3 presentes. Quais são eles? Ouro, incenso e mirra. Conhecem que Jesus Cristo é rei, porque só se dá ouro aos reis. Este era o presente que era oferecido aos reis da época, ouro. A Jesus ofereceram ouro. O Senhor é o rei. Ao menino Deus ofereceram incenso. O que nos diz o Salmo 140? Que minha prece chegue a ti como a fumaça do incenso. A quem nós oferecemos o incenso na Santa Missa? Ao próprio Deus. Então aquele primeiro rei mago se prostra diante do menino Deus e diz, o Senhor é rei. O segundo rei mago reconhece a divindade do menino Deus e diz, o Senhor é Deus, porque a Deus eu ofereço o incenso. O incenso que significa oração. E o terceiro oferece mirra. O que é a mirra? Era a substância que os judeus usavam para untar o corpo de uma pessoa falecida. Por isso que Maria Madalena e a outra Maria vão domingo de manhã ao túmulo, porque Jesus morreu sexta tarde, e aos sábados os judeus não trabalham, então pegaram o corpo de Jesus com pressa e o puseram no túmulo. No domingo de manhã já tinha passado o Shabat, que é o repouso judeu. Maria e a outra Maria vão ao túmulo para ungir o corpo do Senhor, com mirra e outras substâncias. Então, no presépio, no menino Deus, na manjedoura, um anúncio da salvação, um anúncio da morte, cruz e ressurreição. E a gente monta o nosso presépio em casa e nem percebe quanta riqueza. Agora a gente vai poder explicar. E aprendam e ensinem para a gente também mais coisas. Agora nós vamos poder explicar que não importa se eram 3 ou 20 reis magos, o que importa é que era a totalidade do povo. A salvação de Deus é para você e para mim. Enfim, queridos, Deus se manifesta na nossa vida. E o padre disse no início, eu sempre falo isso, pareço vitrola arranhada, mas eu sempre presto atenção no que o padre diz no início da missa, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de direção para nós. E o padre dizia que nós deveríamos brilhar como a estrela que apontou o caminho. Você e eu precisamos ser como a estrela de Belém, que conduziu os magos ao encontro do menino Deus. Você precisa ser uma estrela que brilha na tua casa, que no silêncio conduz ao Senhor Jesus. Os reis ofereceram um presente, ouro, incenso e mirra. Ofereça a Deus a tua adoração. Ofereça ao Senhor Jesus o teu incenso, a tua oração. Ofereça a Deus o teu ouro, não o teu ouro de riqueza, mas aquilo que você tem de melhor, a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu tempo. Ofereça a Deus a mirra, o teu sacrifício, as tuas dores, a tua lágrima. Ofereça isso e seja a estrela a brilhar. E concluo dizendo que uma frase que talvez passe despercebido para todo mundo, mas foi a frase do Evangelho que tocou no meu coração quando eu li e preparava a pregação. A última frase do Evangelho diz assim: retornaram para a sua casa seguindo
outro caminho. O que é isso? Metanoia, conversão. Os magos vinham por aqui, encontraram o Senhor, tiveram uma experiência pessoal com Deus. Ninguém volta pelo mesmo caminho. Após conhecer o Senhor Jesus, ninguém volta, ninguém é igual. Ninguém pode trilhar os mesmos caminhos, ninguém pode viver a mesma vida. Após ter um encontro pessoal com o menino Deus, com o Senhor Jesus Cristo, nós mudamos de caminho como os magos. O evangelista poderia muito bem terminar a passagem e voltaram para sua casa. Não, e voltaram seguindo outro caminho, conversão. Aqueles homens, depois que se encontraram com o Senhor Jesus, mudaram de vida. Que 2013, e esse acho que é a primeira pregação minha em 2013, na missa eu acho, que 2013 seja o ano da graça do Senhor na tua e na minha vida. Que este ano seja o ano em que nós seremos estrelas, não estrelas para brilhar, como diz aí fora, né? Para ser estrela, ninguém quer ser estrela, mas nós queremos apontar o caminho do menino. Nós queremos ser sinal para que outras pessoas conheçam o menino Deus, que mudou a tua e a minha vida, que fez você mudar de caminho e eu mudar o meu caminho. Que nesse momento de silêncio que nós vamos fazer, peçamos ao Senhor, pela moção do Espírito Santo, que nós sejamos, primeiro, esta seta que aponta e que brilha e que faz resplandecer o Senhor. E depois de ter este encontro com Ele, que eu mude o caminho da minha história, o caminho da minha casa, o caminho da minha família, o caminho do meu coração.